dia, bom dia. Vamos de novo, bom dia. Graça e paz. 1, 2, 3, Feliz Páscoa com Jesus. Vamos juntos? 1, 2, 3, Feliz Páscoa com Jesus. E o texto de hoje, ele começa assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos juntos? Se um morreu por todos, logo todos morreram. E o texto bíblico, então, que nós vamos estudar nessa manhã, está em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. Eu já acho isso aqui fabuloso. Se você está passando uma luta, uma dificuldade, inclusive em família, talvez essa dose sacrificial de amor possa levar a um constrangimento ou a um tipo de situação que pode gerar mudanças. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que um morreu por todos, logo todos morreram. Isso aqui é um processo extraordinário, porque em função da morte de Cristo deve haver uma outra morte, ou uma espécie de segunda morte. A morte exclusiva, única, singular, insubstituível de Jesus deveria levar seus discípulos a um tipo de morte. Que tipo de morte é essa? É a morte do nosso eu, dos nossos pressupostos, da nossa própria vida. Versículo 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Eu acho que a Páscoa é um momento extraordinário de nós pararmos, observarmos tudo que envolve a conjuntura pascual, chamar a nossa atenção de volta para o foco correto. Então, olha só, ele morreu por todos para que os que vivem nele, ou os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ou seja, se eu e você entendemos de fato a primeira morte, a segunda morte deveria ser inescapável. E essa segunda morte inescapável deveria nos levar a uma consciência de que se Jesus morreu e ressuscitou, então algo extraordinário tem sobre a vida da gente. Versículo 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu acho isso incrível, que é o poder do evangelho de mudar o jeito da gente enxergar as coisas, que é o poder do evangelho de mudar a nossa cosmovisão, é o poder que o evangelho tem de fazer a gente olhar para as coisas com o olhar de Jesus. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desta maneira. Então talvez você conheceu Cristo de ouvir falar, talvez você passou anos de uma tradição cristã ou de qualquer outro tipo de religião, ouvindo sobre Jesus, lendo sobre Jesus e talvez até escrevendo sobre Jesus, mas de fato ainda não havia caído os véus dos seus olhos ao ponto do seu coração ser transformado e a sua vontade ser conformada com a vontade de Jesus. E aí a gente chega naquilo que é o alvo do evangelho. Por que estamos aqui às 7h30 da manhã proclamando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? Porque aquelas pessoas que entenderam o que Jesus de fato veio fazer aqui, elas agora se tornam uma nova criatura. Olha o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos juntos esse aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E olha que legal, porque aí você podia pegar isso aqui e parar. Mas Jesus quer impulsionar a sua vida, quer impulsionar a minha vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vivendo com essa consciência pascual de morte, de sacrifício de Jesus e de uma segunda morte inescapável, eu e você agora vamos viver desse jeito. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, olha que incrível, nos deu o ministério da reconciliação. Então, um ministério você já tem na sua vida. Se você não tinha nenhum ministério nessa igreja ou em qualquer outro lugar, você já tem um ministério. Você devia assim, amém. Eu vou dizer de novo, se você não tinha um ministério, se você ainda não tinha achado a sua área, Deus está revelando nessa noite. Deus mandou o profeta dizer para você, você tem um ministério. O que é? Vocês não podem dizer amém nessa igreja? Não pode dizer amém aqui nessa igreja batista? Você tem um ministério. Qual é o ministério? O da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação.
De sorte que agora nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. À noite eu vou abordar um pouco mais isso, mas a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é assim: da onde surge a Páscoa? A Páscoa surge exatamente num conceito de morte. As 10 pragas do Egito vêm exatamente para manifestar o poder de Deus, a justiça de Deus e a ira de Deus contra o pecado. Fica calmo, Deus não é um Deus malvadão, Deus não está lá em cima brincando de videogame, achando que é legal mandar lá embaixo. Game over, game over, game over. Só que diante da dureza do coração, chega um determinado momento que a ira de Deus e a justiça de Deus precisa ser manifestada, até porque Deus se revela em perfeito equilíbrio. Tem muita gente que se agarra demais no amor de Deus, como se o amor de Deus fosse descompensado da sua justiça. Quando a gente está falando de Deus, nós estamos falando de um ser completamente outro. E esse Deus, ele é perfeito inclusive quando a sua justiça se manifesta, mesmo que o manifestar dessa justiça nos atinja implacavelmente. Aí é outra história. Só que Deus é Deus perfeito. E exatamente em uma dessas manifestações de justiça, de ira e de indignação contra o pecado e contra a obstinação humana, Deus se revela através dessas pragas, ou Deus se manifesta através dessas pragas. E o mais interessante é que, às vezes a gente fica olhando as histórias, e aí para ver a nossa incapacidade muitas vezes de compreender Deus. Será que Deus precisava tanto desenhar, colorir? Porque a gente olha na pedagogia e fala assim: nossa, a gente fez tanto sacrifício para ensinar uma criança, e parece que é a mesma coisa Deus com a gente vai ler na Bíblia, a gente vai ver nas histórias, e parece que Deus tem que cantar, Deus tem que fazer música, Deus tem que fazer poema, Deus tem que fazer rima, Deus tem que fazer rap, Deus tem que desenhar, Deus tem que colorir, para ver se alguma coisa entra no nosso entendimento, para ver se alguma coisa entra na nossa cabeça. E aí é muito interessante, porque a ordem de Deus vai lá e mata um cordeiro, pega o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta. Irmão, nós estamos falando de um Deus onisciente, de um Deus onipotente, nós estamos falando de um Deus onipresente. Você acha que Deus sabe ou não sabe quem eram os judeus? Deus sabe ou não sabe quem eram os filhos dos egípcios? Deus, é óbvio que Deus sabe. Só que Deus quer ver nossa obediência, Deus quer ver o nosso movimento, Deus quer ver a nossa ação diante dele. Ele manda cortar o animal, manda pegar o sangue e colocar. Eu acho incrível. E aqui é o ponto. O apóstolo Paulo, na sua pregação, não perde de foco. Embora ele não use a palavra pascual nesse contexto de 2 Coríntios, mas é óbvio, ele já vem do 1 Coríntios, a partir da ressurreição do capítulo 15, ele sabe exatamente do que ele está falando. Ele está falando de alguém, de uma mensagem que é muito superior. Esse sangue dos umbrais, a palavra pessar no hebraico significa o quê? Pular. Ele está dizendo assim, as casas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, quando o anjo da morte vier, pessar. Repete comigo, pessar. O que é pessar? Pular. As casas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte simplesmente pula essa casa. Aqueles que ressuscitam aqueles que morrem com o Senhor Jesus, podem ter certeza da vitória sobre a morte, não precisa ter medo. E aí a gente vê aqui alguém como o apóstolo Paulo, extremamente focado em sua mensagem, extremamente focado em seu ministério. Você vê, nada tira o apóstolo Paulo do foco. Por quê? Porque ele sabia para quem ele estava trabalhando, ele era alguém que experimentava de uma real transformação, e era alguém que, na nossa linguagem meio corporativa, alguém que vestiu a camisa. Alguém fala assim: não, agora eu sou cristão de verdade. E aí eu acho que esse momento, é um momento extraordinário para a gente rever nosso foco em Jesus. Para a gente rever o nosso foco no Evangelho. Para a gente rever o nível ou os níveis de processo de transformação da nossa vida. E que tipo de camisa que nós estamos vestindo por aí. Qual é o tipo de camisa que você está vestindo? Quando as pessoas olham para você e identificam você, estão identificando você como alguém que de fato morreu, porque alguém morreu antes por você, e essa morte que você vive hoje é uma morte inevitável, inescapável. O apóstolo Paulo tinha essa consciência. Tanto que nesse contexto é uma certa defesa do evangelho, uma certa defesa do seu apostolado, mas ele não para argumentações pessoais. Ele vai falar de Jesus, ele vai falar de Jesus, ele vai falar de Jesus, e ele vai falar de Jesus. Como ele começa no versículo 15. Ele morreu por todos. Ou melhor, no versículo 14.
o amor de Cristo nos constrange, e aí ele vai dizer, ele morreu por todos. Primeira coisa que eu pego aqui, pode colocar para mim aí? Me ajuda aqui? Ou é eu que tenho que ligar? Olha lá, se Jesus, vamos juntos aqui nessa primeira frase, vamos juntos, ler todo mundo juntos, 1, 2, 3. Se Jesus é tudo na vida de uma pessoa, isso significa que ele é o centro do pensamento, ele é o alvo da mente, ele é o impulso para uma vida reprogramada, ele é o objetivo máximo, ele é a lente pela qual passamos a enxergar as coisas, ele é o critério de decisão no que intencionamos fazer, ele é o porquê de deixarmos de fazer algumas coisas, ele é tudo. O que eu espero para você nessa Páscoa é exatamente isso. O apóstolo Paulo era focado, alguém que tinha uma vida com testemunho de alguém transformado e acreditava naquilo que ele estava fazendo. Eu gostaria que você considerasse isso. Por quê? Olha lá. Primeira coisa, ele morreu. Um morreu por todos. E aqui para mim a primeira coisa é o sacrifício. Logo, todos morreram. Agora aqui é uma vida de decisão. Então, se Jesus morre por sacrifício, Jesus está esperando um sacrifício seu e meu. Tá? E sem julgamento, isso aí é religiosismo. Não, Jesus já morreu, ninguém precisa morrer mais. Então vai nessa, continua nessa aí. Continua nessa mente desse jeito. A ideia de Jesus é que você sim tenha um sacrifício, uma luta sim, contra a sua carne, contra as suas vontades, para que no mínimo, naquilo que seja mínimo, aceitável, razoável, sua vida entre num processo de transformação. Não é uma graça barata, é embora que não há nada que você possa fazer para fazer com que Deus te ame mais. Eu quero que você entenda isso. As piores mazelas, as elucubrações mais alucinantes que possam ter passado pela sua mente, Jesus já sabe de todas elas. Se você tem que ficar com vergonha de alguma coisa, é de você mesmo no espelho, porque de Deus você não adianta ter vergonha. Ele já sabe. Só que sim, Deus quer de nós sim um processo disciplinar de mudança. Não tem jeito. Não adianta a gente dizer assim, não, Deus ama todo mundo indistintamente, Deus está feliz com todo mundo, não, Deus vai salvar todo mundo. Irmão, para com essa conversa, a gente já percebeu que não é desse jeito. Você não trata nem seu filho dessa maneira. Se você deixar seu filho fazer isso desse jeito, ele bate na sua cara e você vai ficar com raiva. Então não é desse jeito. A ideia é, sim, um sacrifício maior. E Deus está esperando de nós sim um sacrifício de morte. E um sacrifício de morte, meu irmão, que você podia baixar a bola, parar de reclamar, porque é infinitamente menor do que o sacrifício que ele precisou fazer. Infinitamente menor. Então ele morreu, e a ideia aqui é assim, para dar a nós uma coisa. Santificação, propósito e manifestação. Repete comigo. Santificação, propósito e manifestação. Essa morte, e eu vivendo essa morte menor, na ideia de santificação, na ideia de um propósito de Deus e de uma manifestação, eu devia revelar e manifestar o Senhor. Então, olha só, se Deus, em Jesus, ou Deus de Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus homem, revela e manifesta o amor do Deus Pai para nós morrendo na cruz, o meu sacrifício deveria revelar o próprio Jesus e o amor de Jesus por nós. Então, se o amor de Jesus, ou o sacrifício do amor de Jesus, revela o amor do Deus Pai por nós, no cumprimento desse plano, o nosso amor, uns pelos outros e pelas pessoas, deveria revelar Jesus e manifestar o amor de Jesus. Então, é um amor que dá santificação, ou melhor, que nos impulsiona para a santificação, nos dá propósito e nos revela uma santificação. E aí, assim, isso vai exigir de mim e de você um certo comprometimento. É muito interessante que quando a gente vai olhar Jesus, o Evangelho, olha que legal, Filipenses vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí você tem que vir para a escola dominical, beleza? Hoje não é dia, hoje é dia de festa, depois daqui é café e nós vamos para casa, glória a Deus, à noite a gente volta, porque hoje é diferente. Mas nos domingos normais aqui tem escola dominical, exatamente para ensinar algumas coisas a mais da teologia. Em que perspectiva? A gente chama isso de, na teologia, que é a humanidade de Jesus. E Jesus na humanidade, ele destrona, qual que é a ideia de Filipenses? O autoesvaziamento. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abre mão de todos os seus pressupostos, ele abre mão de todos os seus direitos e vem viver a vida aqui na terra para sentir na pele. Porque nós somos pecadores. Pecado, pensa dos pecadores ruins. Porque nós podíamos chegar na cara de Jesus e falar, não, mas o senhor não sabe, o senhor é Deus, o senhor é diferente. Então o Senhor conseguiu aí viver desse jeito, viveu perfeito, foi na cruz, porque o Senhor não sente na pele igual a gente sente as mazelas dessa vida.
Agora eu quero ver quem tem coragem de apontar na cara de Jesus e dizer que ele não era igual. Porque a ideia de alguém como um humano perfeito, mas um humano que sente as mesmas lutas e dificuldades que todos nós. E se você for estudar no Evangelho, é alguém que sente fome, é alguém que sente sede, é alguém que sente tentação, é alguém que Satanás inclusive vai lá e vai tentar. E você devia estudar sobre Jesus. Porque está assim de crente nos dias de hoje, tremendo de medo de Satanás, tremendo de medo de Satanás. Só fala o nome dele, já fala, pastor, não fala o nome dele aqui não, que vai que ele aparece. Não fala o nome dele aqui não, que vai que ele aparece. Você devia ler sua Bíblia. Porque Jesus vira para ele e fala, sai daqui. Jesus não faz entrevista, Jesus não fica trocando ideia, Jesus não faz pergunta e não fica tremendo de medo. Jesus dá ordem e ele sai correndo. E nós ficamos tudo assim, ó. Pneu fura, fala, meu Deus do céu, Satanás deve estar agindo, Satanás deve estar agindo. O carro quebrou no meio da chuva, Satanás está agindo, Satanás está agindo. Então presta atenção, você devia estudar sobre Jesus. Porque Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. E aí talvez alguns medos, o amor de Jesus inundando sua casa, constrangendo você, deveria inclusive lançar fora alguns medos que você não devia ter. Não estou dizendo que você não deva ter medo de nada. Eu não estou dizendo que não há potestades espirituais. Eu não estou dizendo que não há uma divindade espiritual do mal. Eu não estou dizendo que coisas ruins não aconteçam. O que eu estou dizendo é que você devia estar preparado ao lado da pessoa mais poderosa. E quem está preparado ao lado da pessoa mais poderosa, mesmo quando as coisas ruins vêm e acontecem, nós. Entendeu? Pois não? Pois não? E não, gente, deixa para lá. Segunda coisa, atitude vitoriosa. Por quê? Você tem uma vida nova em Jesus. Então, olha só, se você não é mais o mesmo, você agora é movido por um poder maior. Então, olha só a lógica do texto. Ele morreu. Logo, todos, tudo bem, mas ele morreu e ressuscitou e nunca mais morreu. Então, o que ele está prometendo para nós na Páscoa é uma morte, é uma ressurreição, que ela é a vitória cabal sobre a morte. É por isso que ele pode dizer lá, o script de dívida que era contrário ou contra você. A possibilidade de se apontar de fato a sua falta, a sua pecaminosidade, aquela acusação legítima, agora ela foi rasgada. Então vem alguém te acusar, você Jesus rasgou, meu irmão, Jesus rasgou, Não posso rasgar esse sermão, não. Jesus rasgou, beleza? O script de dívida que era contrário a você. Então, olha só, agora não sou, como é que ele fala? Mas para aqueles que por eles morreu e foi ressuscitado, a ideia aqui é, você agora é ressuscitado na expressão de uma vida nova, de novos pressupostos, de nova cosmovisão, e inclusive de uma atitude vitoriosa, porque você foi ressuscitado por aquele que venceu a morte. O pior dos inimigos humano é a morte. Disse isso aqui há umas 3 semanas atrás. Um dos maiores temores nossos é exatamente a morte. E inclusive eu disse que um dos motivos de testemunho muito impactante de um cristão é exatamente quando ele perde alguém querido e a forma como ele lida. Bem-aventurados que choram, não por causa do choro pelo choro, porque isso aí é meninice. É porque choram na certeza de que serão consolados por aquele que é todo consolo. O Deus que é o todo consolo. Não entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós ficamos tristes quando perdemos pessoas queridas e devemos, a não ser que você seja um isopor. Mas do contrário, porque isopor não tem sentimento, né? Isopor você pega e isopor você joga fora, parece que não tem nada. Nós não somos isopor, nós somos matéria, nós somos corpo, nós somos alma, nós temos o Espírito de Deus aqui dentro de nós e nós sentimos sim. Se alguém beliscar, dói. Se alguém falar uma coisa que não é legal, dá uma mexida na cabeça da gente. Quando um filho desobedece, a gente tem que corrigir com raiva e o coração dói do lado de cá. É um misto. Por quê? Porque somos humanos. E humanos, à imagem e semelhança de Jesus, que também tem sentimentos, que também tem expressões, que também tem desejos e também estabelece certas expectativas. Eu e você devíamos ter uma atitude vitoriosa, baseada em alguém que decidiu cumprir um plano vitorioso. Parecia um plano. Eu acho interessante, porque nós, como crentes, nós não gostamos da semana de Jesus. Quem sabe a gente faz aqui, no ano aí, uma semana inteira de Jesus. Porque o domingo que antecede é um dos mais icônicos, inclusive.
Você vê, uma semana antes de Jesus morrer na cruz, para dar a nós essa vitória que nós estamos falando aqui, está assim de discípulo ainda duvidando de que Jesus tinha que morrer. O que é o domingo de Ramos? Que nós temos pavor do domingo de Ramos, porque diz que é o domingo dos católicos. Os caras estão jogando as folhas de ramos, louro, para dizer o quê? Lá vem Jesus em cima da jumentinho, e aí acho que a ideia pública qual que era? Vai que ele desiste desse negócio de morrer, e ele se revela como Jesus poderoso, e aí todos nós, Jesus, Jesus! E aí Jesus dá uma bronca nos discípulos. Porque eles não estão entendendo que aquela morte era inescapável. Ainda não tinha entrado na mente nem dos discípulos que se Jesus não morresse, não teríamos vida. Não é o sacrifício dessa multidão aqui. Não é o sacrifício dos mais bonzinhos entre nós. Não ia resolver os litros e milhares de sangue que nós juntos poderíamos derramar. Não cobriria os umbrais da nossa vida de pecado. A única coisa que poderia tirar a possibilidade do anjo da morte eterna, da separação total de Deus da nossa vida, era o sangue de Jesus. E os discípulos ainda não estão entendidos. Ah, Jesus, fala sério. Tipo Dragon Ball. Pula de cima desse jumentinho aí. A atitude vitoriosa aqui tem que estar aqui, ó. E é por isso que tem crentes, irmãos amados, preciosos, que ainda não conseguem andar em vitória. Porque a vitória não entrou aqui, ó. Enquanto ele não vê essa vitória aqui, a vitória não entrou aqui, sofre. E por mais engraçado, né? Por mais até infantil que possa parecer, é a maior absoluta verdade. Porque quantos ainda estão esperando uma vitória de Jesus tipo Dragon Ball Z? E enquanto a vitória não estiver aqui, e aí é por isso que eu escrevi isso aí, ó. Porque eu acho que é muito mais uma atitude do que uma visualização. E enquanto nós estiver que nem Tomé, querendo só visualizar a atitude vitoriosa de Jesus, a gente ainda não conseguiu acessar. Uma paixão sacrificial. Porque vamos falar sério, irmão, o camarada não pecou. Quem pecou fui eu e você. Você acredita? Nós não estamos querendo nem pagar as contas dos nossos filhos. Os meus estão com 10, já estou querendo botar para trabalhar, para diminuir meu prejuízo. Nós não queremos pagar as contas nem dos nossos filhos e a mulher. Então você fala assim, meu Deus, essa mulher vai ficar dentro de casa mais 6 meses sem nada, render nenhum real, misericórdia. E Jesus está pagando sua conta da sua vida inteira. É a conta da sua vida inteira. Ah, pastor, mas já entreguei sua vida a Jesus. Pois é, mas você ainda continua ruim, você melhorou um pouco. Você entregou a vida a Jesus, agora vai para o céu nos méritos do sangue de Jesus, mas você ainda é uma pessoa difícil. Às vezes é difícil de ter comunhão com você, às vezes é difícil de ter uma vida perto de você, às vezes é difícil de fazer as coisas com você, porque ou por causa do seu jeito, ou por causa das coisas que você fala, ou até por causa das coisas que você pensa, não fala, mas nós percebemos. Então olha só, Jesus não. Jesus olha para todo mundo, esses condenados tudo aqui, e fala assim, meu irmão, é isso aí mesmo. Todos eles, todos. Jesus, mas aquele ali, cara, pelo amor, o senhor não tem ideia de quem que é aquele fulano ali, pela miséria. Rapaz, está brincando comigo. Você acha que eu não sei quem é quem? Eu sei até quem é você. Estou com paciência com você, não vou ter com o outro. Mas nós somos orgulhosos. Nós nos achamos melhores. Nós, às vezes, achamos que o nosso status social pode nos colocar numa situação mais favorável. Às vezes, o carro que a gente tem lá na garagem pode nos colocar numa posição de superioridade, de dar palpite, de mandar e de dizer como é que a coisa acontece do lado daqui de dentro. Ou porque eu sou um jovem, tenho força, tenho talento, então eu posso dizer que o mais velho não sabe o que está fazendo. E, às vezes, o mais velho não sabe o que está fazendo mesmo. Mas, ainda assim, não é desse jeito que a gente fala com ele. Eu e você, irmão. Nós só estamos aqui, nós só vamos para o céu por causa do sangue de Jesus. Você devia botar isso na sua cabeça uma vez por todas.
você devia botar na sua cabeça uma vez por todas, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a roupa, não tem nada a ver com a sua capacidade intelectual, não tem nada a ver com o tamanho do salário que você tem, não tem nada a ver com o carro que você estaciona nessa coisa desse estacionamento, tem nada a ver. Entra na sua cabeça em nome de Jesus que você só vai do lado de lá, vou usar a linguagem, você só vai para outra dimensão, porque Jesus decidiu derramar o sangue dele sobre sua vida. E o anjo da morte, sabe aquele pretinho mesmo que vem com aquela doidinho para funilar seu pescoço? Não vai atingir. E aí, olha que coisa louca. Mesmo que a morte degole seu pescoço aqui, seu corpo caia de um lado e o pescoço cai do outro lado, que cena horrível. Você vai para o céu. E olha que legal. Jesus é tão poderoso que ele pode virar e fazer assim. Chega lá no céu, eu te encontro e falo, mas não cortaram teu pescoço? Jesus fala, pode deixar que isso aqui é comigo. Aqui no céu não tem pescoço degolado. No céu só tem corpo glorificado igual ao meu, a imagem e semelhança de Jesus. E por último, você devia ter igual o apóstolo Paulo, isso aí, ó. Um orgulho em vestir a camisa. Quais implicações finais nessa Páscoa? Seja alguém comprometido com a causa de Jesus. Repete comigo. Sejam comprometidos com a minha causa. Qual é a causa da Páscoa? Um morreu, logo todos morreram. Repete comigo. Um morreu, logo todos morreram. Segundo, tenha uma atitude que fale mais alto que suas palavras. Vamos juntos? Tenha uma atitude que fale mais alto que as suas palavras. Tenha um tipo de vida que de fato proclama Jesus. Se você de fato entendeu que Jesus morreu e ressuscitou, bem-vindo a uma morte inescapável. E que morte é essa? Uma morte agora onde você precisa aparecer tanto. Você não precisa mais aparecer tanto. Deixa Jesus aparecer no seu lugar. Deixa Jesus ser visto por meio da sua vida. Por último, vamos juntos aqui, 1, 2, 3. Sejam loucos por mim e por meu Pai. Vamos juntos de novo, 1, 2, 3. Sejam loucos por mim e por meu Pai. Por que eu coloquei a palavra loucos ali? Com a ideia mesmo de exagero. Por quê? Eu não sei se eu estou muito assim, emotivo demais, por vários motivos, por várias situações, mas eu não sei o ser. Eu tenho uma sensação, não é de julgamento, mas eu tenho a sensação de que parece que cada ano nós estamos mais frios. Cada ano parece que nós estamos mais xoxo. Cada ano parece que nós estamos assim, tipo, Jesus morreu. Oh, legal, obrigado, Jesus. A gente vem aqui, toma ceia, toma aquele negócio. A gente vem, canta o hino, levanta a mão. Dependendo se for o Edson que estiver dirigindo louvor, ainda dá uma arrepiada em nós, ele dá aquela animada. Aí acaba o culto, nós vamos embora. Pastor André vem aqui, dá uma gritada aqui e tal, se tchum, vamos embora. Mas não é aquele negócio que te impulsiona. E aí, de novo, parece repetitivo, mas eu quero que você pense assim, ó. Você para pensar e imaginar que não teria como se não fosse com Jesus. Se não fosse por Jesus, você está entendendo que não valeria a pena a gente vir aqui? Você está entendendo que se não fosse por Jesus, como é que você ia lidar com essa droga de doença emocional que você tem no seu coração? Como é que você ia lidar com a perda das pessoas que você ama tanto? Como é que você ia lidar com essa mente doida que você tem na sua cabeça, que muitas vezes quer empurrar você para fazer umas loucuras? Eu te pergunto, se não fosse Jesus, como é que seria a sua vida? E aí, eu não sei, mas eu acho que quando eu olho para o Evangelho, é a única forma legítima, real, verdadeira e que não é barganhosa de a gente ter uma vida verdadeiramente diferente. Está cheio de gente propondo de tudo para nós, mas não resolve. A gente pode seguir todos os passos, segue os passos do coach, segue os passos do mentor, segue os passos do líder, faz não sei o quê, faz a universidade, faz não sei o quê, faz isso, tem casa, tem filho, tem viagem, tem isso, tem aquilo. Desculpa, não resolve. Não resolve. Alguém aqui conseguiu resolver com isso? Alguém aqui chegou nesse topo dessa tal pirâmide e resolveu? Você está plenamente feliz com as coisas que você conseguiu? Você está plenamente feliz com a grana que você foi capaz de juntar nos últimos 20 anos? Você está feliz com as dezenas de imóveis de escritura, aquela sacola cheia de papel de um monte de apartamento, de casa que você comprou?
Com aquela sacola cheia de chave que você não sabe nem qual que é um do outro. Você tem que identificar de tanta coisa que você tem. Você está feliz? Resolveu os seus problemas? Você fez viagem internacional? Muito bom, eu quero fazer também. Te pergunto, resolveu o seu problema? Então você devia ser perdidamente louco, perdidamente apaixonado, perdidamente entregue por aquilo que de fato pode mudar a sua vida. Nós estamos amando um bocado de coisa que não resolve, que só drena. A gente está amando várias coisas que não resolvem nossa vida, só drena a nossa energia. Nós estamos amando um bocado de coisa que em vez de pôr mais coisa no nosso bolso, está tirando de nós. Nós amamos um bocado de gente que não está nem aí para nós. E às vezes a nossa relação com os nossos irmãos que Deus está mandando, a gente tem uma relação amorosa, intencional, fraternal, é uma luta. Para estarmos aqui é uma luta. Para estarmos aqui em 2 cultos num domingo diferente é uma briga, uma luta. Por quê? Tem outras coisas que nós estamos mais apaixonados por elas do que por Jesus. Se sintam privilegiados, meus amados irmãos, meus queridos, de serem chamados de cristão. E aí eu não sou muito saudosismo não. Eu acho legal a gente olhar para o passado, voltar para umas coisas e tal. Mas assim, eu gosto de olhar para trás e lembrar algumas coisas que de fato podem nos ensinar. E perdão aqui, não consegui permanecer com as vestes pastorais. Mas olha uma das coisas que me lembra, toda vez eu me emociono. Eu lembro que eu não nasci num berço evangélico, né? Mas eu peguei essa época, cadê o Edson que gosta de umas coisas antigas também? Eu peguei essa época ainda, eu não nasci no berço evangélico, mas eu lembro que eu peguei essa época com a Bíblia na mão, eu sigo contente, alguém apontando, ali vai um crente. Não, é muito massa isso, presta atenção na pedagogia. Olha o orgulho do crente, porque nós hoje temos morte de vergonha. O cara fala assim, você é crente, você já fica assim, meu Deus, o que será aquele que viu? A música era assim, alguém apontando, ali vai o crente. Olha a concepção do crente, olha o que nome bonito que o Senhor pôs em mim. E o cara tinha tanto orgulho de ser Jesus que ele já virava para o pecador e falava, se quiser ser assim, pode ser também. Com a Bíblia na mão eu sigo contente, alguém apontando, ali vai o crente, ó que nome bonito que o Senhor pôs em mim, se quiseres também pecador, poderá ser assim como? Entregue sua vida a Jesus. Você pode ser crente também, alguém pode apontar o dedo para você dizendo, não, você é crente mesmo, você é filho de Jesus mesmo, e oxalá que todo mundo apontasse o dedo para nós e dizer, é crente, é filho de Deus, alguém que morreu em Cristo, 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 alguém que morreu em Cristo. Ou as pessoas nos veem todos os dias e dizem, é só mais um no meio da multidão. Pois eu não quero ser só mais um no meio da multidão. Até porque eu acho que a vida que eu tenho aqui hoje é fruto desse amor extraordinário de Deus. E por que eu acho que o amor de Cristo nos constrange? Porque é tipo um botãozinho que aperta. É tipo um start, uma pressão, que não tem como. Não tem como você usufruir do amor de Jesus, você ser alcançado pelo amor de Jesus e alguma coisa não acontece. Por isso que eu botei um botãozinho de start. O amor de Cristo nos constrange porque estar sobre o amor de Deus, desfrutar do amor de Deus, é inescapavelmente levar a uma ação contínua, uma ação subsequente. Não tem como. Eu fui tomar uma biseta essa semana e o carro pá, e eu paralisou. Tá entendendo? Porque o objetivo era esse mesmo. Ela, pum, com aquele negócio, com aquela coisa daquele tamanho. Quantas vezes eu corri da Santa Casa daquela injeção? Meu irmão ficou do lado de fora, falou, tu não vai sair daí não, tu vai tomar essa injeção, tu fica aí. Pá, isso aí. Aí lá vem a mulher com a outra e fala, tem outra do outro lado. E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu saio daqui? A ideia daquela injeção é, entra aqui e fica aqui, para gerar uns negócios aqui dentro. Só que, quando eu estou dizendo que o amor de Cristo constrange como um botão que start, pode até entrar e pum! Só que aí logo eu, tum no você também, tum no você também, tum no você também. Porque a ideia é
um tipo de pressão que gera não só uma nova posição, mas uma nova ação refletida em amor. Esse amor tem por objetivo nos constranger a não vivermos mais para nós mesmos. E aí, a Páscoa é a prova de alguém que se sacrifica com uma visão muito abrangente da eternidade. Eu e você, toda vez que a gente tira os nossos olhos dessa terra, a gente melhora um pouco. Se você tirar demais, se você tirar um pouco dos seus olhos dessa terra, você melhora em casa com seus filhos e leva eles para passear. Se você tira um pouco os olhos dessa terra e acredita que você pode morrer amanhã, você trata a sua família um pouco melhor. Se você acredita que alguma coisa pode te privar do que você acredita muito que você vai fazer semana que vem, você corre essa semana e faz com mais dedicação. É isso que a palavra devia fazer com a gente. Tirar os nossos focos, a nossa concentração gigantesca nessa terra e colocar a gente numa disposição de amor e de ação, que é alguém que está dizendo assim o tempo todo, pode ser que amanhã eu não consiga fazer isso aqui. Eu vou fazer, bora fazer hoje. Bora resolver hoje. Bora fazer hoje. Bora resolver hoje. Bora fazer hoje. Bora resolver hoje. Por quê? Uma vida que vai culminar na eternidade na certeza de quê? O melhor que eu tenho a curtir nessa vida, se ela acabar rapidinho, é fazer a vontade de Deus. Porque do lado da eternidade eu tenho uma eternidade para desfrutar com o Deus Pai. Quando você está focado demais aqui, você está muito preocupado no seu desfrute. Quando você está focado demais aqui, você não consegue nem olhar para quem está mais perto de você. Quando você está focado demais aqui, você dá muita vazão para o ego, para o eu, para o egoísmo. E como eu já ensinei aqui nessa igreja, o que é egoísmo? É o excesso de eu em mim. Tem tanto de mim em mim mesmo que não cabe o outro. Se um marido for egoísta demais, não cabe nem a esposa no casamento. Se o marido for egoísta demais, não cabe a esposa. Se a esposa só pensa nos sonhos dela, no plano dela, na ideia dela, não cabe o filho, não cabe o marido, não cabe ninguém naquele casamento. É por isso que a vida é de sacrifício. É por isso que a vida é de entrega. E Deus está convidando a gente para esse tipo de vida. Uma vida mais harmoniosa, mas é uma vida harmoniosa por causa do que os nossos sacrifícios geram na vida do outro. Deus fez um grande sacrifício, Ele mesmo na cruz. E o sacrifício de Jesus deveria levar eu e vocês, como os discípulos de Jesus, a um grande sacrifício, que é a morte do nosso eu, na perspectiva de revelar o amor de Deus e de manifestar a vontade de Deus. E a gente manifesta a vontade de Deus quando a gente tem uma vida de santidade, uma vida de ministério, uma vida de propósito e uma vida que está consciente de que estamos aqui para revelar a Cristo. Uma mente que está culminando na eternidade. A consciência de que estamos vivos simplesmente para fazer aquilo que Deus escreveu para nós na eternidade. Vamos ler juntos essa frase? 1, 2, 3. A consciência de que estamos vivos simplesmente para fazer aquilo que Ele escreveu para nós na eternidade. A convicção de que fomos criados, vamos juntos, 1, 2, 3. A convicção de que fomos criados, sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. Lembra, qualquer coisa que tire você de alcançar esse alvo aqui, ó. Então vamos imaginar que eu desenhei um alvo aqui. Não, eu desenhei um coração, né? Tá muito apaixonado. Assim, ó, um alvo. E qual é o centro desse alvo? A glória de Deus. Pensa assim, ó, qualquer relação, seja com pessoa, seja com coisas, que desvie você desse alvo, está tirando você da glória de Deus. Aí você lembra da Páscoa. Lembra que alguém foi entregue como um cordeirinho. O pescoço dele foi para o lado de lá. Pegaram 1 litro de sangue e jogaram lá para se tornar um tipo de sacrifício. Jesus é o sacrifício maior. Jesus não é simplesmente um cordeirinho. É o Deus de Deus, o sangue imaculado, o sangue perfeito, o sangue capaz de tirar o pecado do mundo inteiro. Esse é o sacrifício de Jesus. Eu e você ganhamos esse propósito. Reconciliação, reconciliar as pessoas à eternidade. E aí eu coloquei ali, ó, se a gente tem por alvo revelar e manifestar, a gente faz isso por meio do nosso ministério e por meio da nossa mensagem. Então lembra?
se o meu sacrifício é para revelar e manifestar, nessas manifestações e nesse revelamento, nessa revelação, vai ter 2 exercícios muito proféticos aqui, que é o meu próprio ministério e aquilo que eu profiro como mensagem. Olha lá, o ministério é você exercer ministério em benefício de alguém. E a mensagem, você fala o que Jesus fez por nós, é a possibilidade de uma mudança de vida que há na pessoa de Jesus Cristo. Quais são então os últimos desafios nessa manhã de Páscoa? Viva falando para as pessoas que Deus está interessado nelas. Um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos juntos? Resume a pregação aqui, Um morreu por todos, logo Jesus é um tipo de morte que vence a própria morte e é o poder sobre a morte, a ressurreição. Inaugura. Jesus morre para nunca mais morrer. Mas é uma morte que nos leva a uma morte inescapável. Qual é a morte inescapável? A morte do eu. A morte do eu deveria me levar ao ministério, deveria me levar ao propósito, deveria me levar à reconciliação, à mensagem. Quando eu exerço esse exercício de morte e consciência no Evangelho, 2 coisas eu faço. Eu revelo, eu manifesto. Como é que eu revelo e eu manifesto? Eu revelo e manifesto por meio do meu ministério. Eu revelo e manifesto por meio da minha mensagem. O ministério, quem me deu? Foi o Senhor. E a mensagem, quem me deu? Foi o Senhor. Então, o que eu e você deveríamos viver fazendo? Falando para as pessoas que Deus está interessada nelas. Falando que Deus as ama ou que Deus os ama. E falando que Deus já pagou a dívida por eles. Vamos terminar essa frase juntos? 1, 2, 3. Se Jesus é tudo na vida de uma pessoa, isso significa que ele é o centro do pensamento. Ele é o alvo para frente. Ele é o impulso para uma vida reclamada. Ele é o motivo de paz. Ele é a lente pela qual as coisas de graça. Ele é o critério de decisão. Ele é o porquê de deixarmos fazer algumas coisas. É só isso que a gente quer desejar para as pessoas na Páscoa. Não tem problema o chocolate, não tem problema o feriado, não tem problema festejar em família, não tem problema viajar, não tem problema dar presentes, não tem problema nada disso. Desde que Jesus não saia do lugar dele. O grande problema é que até para nós como cristãos, o esfriamento vai tomando conta de tal forma que Jesus não é tudo. E aí a gente pode cometer um grande erro, que é o sincretismo. É Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa. Para Paulo, era Jesus e mais nada. Se ele tinha Jesus, ele já tinha tudo e ele podia até morrer se necessário for. Feliz Páscoa então com Jesus. Focado, apaixonado e testemunhando de alguém realmente transformado. Eu e você não chegaríamos lá pelos nossos méritos, só pelos méritos de Jesus. Então o que você mais precisa para a sua vida é Jesus. Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos. E eu queria orar por você. Enquanto a equipe chega aqui, rapidamente, todo mundo de cabeças baixas, olhos fechados. Eu não conheço todo mundo ainda. Nesse retorno tem muita gente que eu estou identificando a afeição, mas ainda não sei a história. Não sei o tipo de relação que você tem aqui nesse lugar. Até quem veio pela primeira, segunda vez, eu não sei também. Então o meu desafio nessa manhã é talvez empurrar você ou ajudar você a tomar uma decisão diante de Jesus e diante daquilo que você ouviu. Como o meu objetivo não é te constranger, então eu não vou pedir para você ficar em pé. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Meu desafio com você nessa manhã vai ser assim, bem simples. Você permanece no lugar que você está, todo mundo de cabeças baixas, ninguém precisa ficar olhando para ninguém. Aí agora eu e você e Deus, e a sua decisão e o que Deus está falando no seu coração. A única coisa, o único movimento que eu vou pedir para você fazer é levantar sua mão só para eu olhar para você. E depois que acabar aqui, eu nem vou falar com você. Você fala comigo se você quiser, ou você fala com alguém da nossa recepção, se você assim entender.
Mas o meu objetivo aqui é só assim, ó, você e Deus. Que tipo de decisão que você precisa tomar nessa manhã? Uma lição que eu aprendi com o apóstolo Paulo estudando essa segunda carta aqui, para pregar aqui hoje, de manhã. Paulo estava extremamente focado no evangelho. Paulo, a mensagem dele o tempo todo, a vida dele toda, estava com essa consciência de que Jesus tinha morrido e de que Jesus tinha ressuscitado. E não era só isso, não, ele tinha a plena convicção de que Jesus ainda ia voltar. Então, o apóstolo Paulo, ele decidiu viver uma vida de entrega total e absoluta no evangelho, porque ele sabia que Deus tem um plano muito maior a de ser descortinado, e ele não podia ficar focado só ali nas coisas dele naquela terra. Eu acho isso fabuloso, uma capacidade de se desprender de tal forma que ele diz assim, ó, o que eu viver, se Deus me der 100 anos, eu quero viver esses 100 anos de um jeito assim, que eu quero fazer tudo que Deus me permitir viver. Se Deus me deixar viver só 50 anos, oxalá, porque depois dos 50 anos para o lado de lá, eu vou para a eternidade com o Senhor Jesus. Então Paulo conseguiu desenvolver um contentamento absurdo, porque ele colocou o coração dele na coisa certa. Ele colocou o coração dele na pessoa de Jesus. Ah, irmãos, vamos falar sério? A Páscoa é um momento para a gente refletir, porque talvez a gente está colocando esperança na nossa vida em tanta coisa, e não estamos colocando a esperança no lugar certo. Eu queria só então estimular você a refletir e talvez tomar uma decisão diante de Jesus. E meu primeiro desafio então nessa manhã é assim, ó, talvez você que ainda não entregou sua vida a Jesus ainda. Talvez você veio para essa celebração, talvez você já está vindo aqui à igreja há algum tempo, talvez você frequenta algum pequeno grupo, ou talvez você veio aqui hoje mesmo pela primeira vez, caiu aqui hoje pela primeira vez e louvado seja Deus. Mas está meio claro na sua mente de que você precisa ter uma decisão com Jesus, que a vida que você precisa ter na verdade é uma vida com Jesus. A Páscoa é a vida com Jesus. Jesus morreu. Jesus ressuscitou, inclusive, para dar uma vitória para nós, para dar uma esperança para nós. Então, meu primeiro desafio nessa manhã é, tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, ainda não vive debaixo dessa esperança do Evangelho, e de repente quer fazer isso nessa manhã? Só levanta sua mão de uma maneira que eu possa ver, eu quero orar por você. Pastor, ainda não entreguei minha vida a Jesus, eu quero fazer isso hoje de manhã. Tem alguém em algum lugar? Só levanta sua mão, todo mundo de cabeças baixas. Amém. Eu vi sua mão ali. Pode baixar, moça. Tem mais alguém? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levanta sua mão. Eu vi sua mão aí atrás, ó. Louvado seja Deus. Pode baixar. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ó, já bati em tudo que é lugar. Não adianta mesmo, não. Acho que eu estou com o senhor aí. Eu vou acreditar na sua palavra. Eu vou dar um crédito. Quero entregar a minha vida a Jesus. Quero ver o que Jesus pode fazer em minha vida. Eu vi sua mão, jovem. Pode baixar, lá atrás. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Pastor, hoje é meu dia. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém nessa manhã? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem mais alguém? Você começa a Páscoa de uma maneira vitoriosa. Porque até os discípulos que foram decepcionados no domingo de Ramos, sexta-feira estavam tudo com medo. Sábado ficou todo mundo quietinho, pianinho, caladinho. Mas o domingo triunfal. Domingo foi triunfal. E talvez você está se sentindo assim, pastor, minha vida está daquele jeito. Meu sábado, minha sexta, minha quinta, eu estou caladinho, porque eu não tenho nem o que falar mais, a minha vida está muito difícil. Talvez está na hora de você clamar por um domingo triunfal. Eu não sei que domingo vai ser. Não sei se o seu domingo triunfal vai ser segunda, vai ser terça, vai ser quarta. Mas peça a Deus para fazer algo extraordinário na sua vida. Tem alguém aqui que está afastado? Alguém que não está vivendo os propósitos de Deus? Olha aí, ó, Deus está chamando a gente para revelar, para manifestar. E talvez numa Páscoa como essa, você precisava ser relembrado de que talvez você está vivendo muito para você mesmo. E você precisa pedir a ajuda de Deus para viver os propósitos de Deus na sua vida. Tem alguém assim? Segunda instância. Pastor, eu preciso da ajuda de Deus para andar no caminho, que eu não dou conta de andar no caminho sozinho. Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Levante sua mão. Pode levantar que eu quero orar por você. Pastor, eu ando meio para lá, meio para cá, eu não dou conta de andar sozinho no caminho. Amém. Já vi sua mão, pode baixar. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão, quero orar por você. Quero olhar, amém, pode baixar, pode baixar. Mais alguém? Pastor, não dou conta, amém, pode baixar sua mão. Eu também não dou não. Tem mais alguém? Levante sua mão, quero orar por você. Mais alguém? Amém, glória a Deus. Por último,
Deus nos chamou para reconciliar pessoas, olha só. E aí eu não podia deixar de desafiar você também como discípulo de Jesus. Jesus morreu por todos. Logo, todos morreram. E uma das mortes é para essa vontade nossa. E talvez, eu estou insistindo com isso. Por quê? Porque talvez Deus quer usar você esse ano dessa maneira. Você está refletindo nessa manhã de que Deus pode usar você para reconciliar alguém. Deus pode usar você para influenciar alguém no Evangelho a estar reconciliado com Cristo. Tem um nome, tem uma pessoa, tem alguém do seu trabalho, está na sua mente nesse momento. Eu também queria orar por você. Pastor, eu quero ser esse instrumento de reconciliação na vida de alguém. Levante sua mão, eu quero orar por você. Amém. Vamos ficar todo mundo em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor, em uma sexta-feira, foi entregue. O Senhor mesmo, foi uma auto-entrega. A gente sabe que aqueles homens o maltrataram, ultrajaram, cuspiram, castigaram Jesus. Mas a gente sabe que na verdade foi uma grande auto-entrega de sacrifício, uma grande prova de amor, de abnegação. É Jesus ali dizendo o quanto Ele nos ama, o quanto Ele amou cada pessoa que está presente aqui nessa manhã. Oh Deus, e apesar daquele sábado de silêncio, aquele sábado sombrio, o domingo chegou e a vitória nos alcançou, aleluia. Pai, muito obrigado, porque o Senhor pode nos dar uma vida de vitória. Uma vida de vitória sobre as nossas emoções. O Senhor pode dar uma vida de vitória sobre a nossa mente, muitas vezes que ela vacila diante das promessas, diante das palavras do Senhor. O Senhor pode nos dar uma vida de vitória na nossa família, na nossa casa. O Senhor pode nos dar uma vida de vitória, o nosso coração contente diante das nossas conquistas, diante dos nossos trabalhos, diante das nossas realizações, Pai. Mas ajuda a gente a entender de fato e de verdade de que tudo que nós precisamos é do Senhor. Oh Deus, que Jesus seja tudo na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que Jesus seja tudo na minha vida. Que Jesus seja tudo na vida dos nossos filhos. Deus, ajuda-nos a viver uma vida que revela, que manifesta o Senhor sobre nós. Pai, eu peço em Teu nome, um nome que é poderoso. Alcança aquele coração triste. Alcança aquele coração abatido, Pai. Alcança aquela mente perturbada. Alcança aquela mente, ó Deus, talvez oscilante. Aquela mente duvidante. Ó Pai, alcança aquele coração obstinado. Aquela vontade desordenada de fazer aquilo que não é agrado do Senhor. Pai, o Espírito Santo, o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais, transforma a mente, Pai. Transforma os nossos corações e nos empurra para a Tua vontade, em nome de Jesus. Deus, abençoe as mãos que são levantadas nessa manhã. Tem misericórdia de cada um. E eu sei, Deus, que não é fácil. Só o levantar das mãos aqui já é um golpe em nosso ego, é um golpe em nosso eu. E louvado seja o Senhor por essa manhã. Que o Senhor transforme e que as decisões que estão sendo iniciadas, tomadas nessa manhã, sejam levadas a cabo, ao ponto de vermos o testemunho da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Pai, abençoe nossa igreja. Tem misericórdia de nós, aquece o nosso coração, aquece o coração do Teu povo, coloca vontade no coração do Teu povo, da reunião, da presença, do serviço. Ajuda esse povo, Deus, a nós juntos construirmos uma realidade de igreja que vai impactar não só a vida da nossa nova geração, mas a vida daqueles que estão aí fora sem Jesus. Ajuda-nos a viver debaixo dessa consciência de que o Senhor é tudo, tudo que nós precisamos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém.